Presidente, Qualquer coincidência não era qualquer coincidência não é mera semelhança. Presidente, eu quero ir ao tema, que é inovação. Eu separei 2 artigos da PEC para falar em inovação. Primeiro, cumprimentar todos os palestrantes, especialmente as nossas 2 professoras, que, como sendo mulheres, deram para a gente uma aula muito boa sobre a questão da administração pública, mas também os companheiros, né, que vieram até aqui e também nos presentearam com belas exposições. Mas eu separei 2 artigos. O primeiro é um parágrafo 20, que está acrescentado ao artigo 37. Esse parágrafo 20 diz o seguinte: é vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado. Veja bem, senhores e senhoras, é vedada a redução de jornada da remuneração e da remuneração para os cargos típicos do Estado. Ou seja, o que não for cargo típico de Estado pode ter vedada e pode ter a redução da jornada e a redução da remuneração. Em outras palavras, a grande massa de servidores poderá ter, aprovada essa PEC, redução da jornada e da remuneração. Talvez isso explique o ministro Paulo Guedes dizer que ia fazer uma economia de 300 bilhões em 10 anos, depois aumentou para 450 bilhões. A intenção dele é exatamente reduzir a jornada e reduzir a remuneração. O artigo 37A, em seguida, vem dizendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, veja aqui que não é apenas sem fins lucrativos, órgãos públicos e privados, portanto, com fins lucrativos, para execução dos serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos, que poderão, portanto, ser contratados por empresas particulares para prestar o serviço. Esses 2 artigos são muito claros. Um deles impõe uma redução de jornada e de remuneração a todos os servidores, com exceção dos que são cargos típicos de Estado, que serão muito poucos. E o outro artigo privatiza a prestação de serviço público no Brasil. Essas talvez sejam as 2 maiores inovações que são feitas. Mas para que isso ocorra, tem que se desmanchar o serviço público. Portanto, estabilidade, avaliação de desempenho para efeito de demissão em massa, fim de concurso público, fim de carreira, vínculos precários, vínculos de experiências, cargos comissionados em excesso, tudo isso cabe dentro da tal inovação que está dentro desta PEC. Então nós não estamos falando aqui em inovação tecnológica, isso não precisa de proposta de emenda constitucional, isso precisa de ser feito. E isso é feito à medida em que o próprio Estado e a sociedade evoluem. E, portanto, parabéns aos que atentam para isso. Mas isso não é reforma constitucional, isso não tem que estar na nossa Constituição. Agora, vamos ver pontos de vista, né? Ponto de vista é também a vista que você vê de um determinado ponto. É engraçado, falaram muito em números alguns. Quantos milhões de servidores nós temos no Brasil? Em torno de 12, 13 milhões de servidores no Brasil. Quem são esses servidores? 57% são servidores municipais. E desses, em torno de 40% são servidores da educação e da saúde. 32% são servidores dos estados. Em torno de 40% de educação e saúde, mais uns 20% de segurança pública, porque aí vai entrar a polícia militar, polícia civil. E apenas 10% são servidores federais. Então vamos ver as reformas que pretendemos fazer do ponto de vista da massa de servidores, que se nós visualizarmos bem, são 60% para a educação e para a saúde.
Voltemos agora aos artigos que eu citei. 60% para educação e saúde, e vamos colocar aí uns 15% a 20% que poderia ir para a segurança pública. Então, nós teríamos aí entre 75% e 80% para educação, saúde e segurança pública. Repito, 60% dos servidores para educação e saúde. De um total de 12 milhões, nós vamos ter aí mais de 7 milhões de servidores vinculados às escolas, aos hospitais, aos centros de saúde, portanto, professores, professoras, cantineiras, agentes de saúde que combatem pandemia, que enfrentam o problema do genocídio que nós vivemos hoje no Brasil. Então, são muitos. Eu quero ver do ponto de vista destes. Voltemos, então, aos artigos que eu citei. Um deles diz que pode haver redução de carga horária e de salário. Qual a média salarial? A média salarial destes, que são a massa dos servidores públicos, estão em torno de R$ 2,8 mil. 2 salários mínimos e meio. É destes que nós vamos reduzir o salário? Porque esses não são carreira típica de Estado. Estes poderão, e aqui diz, terão salários reduzidos. Porque o prefeito, quando se vê apertado, e não tem reforma tributária para dividir renda no Brasil, vai diminuir o salário. Ou, deputado André Figueiredo, entra no outro ponto, diminui a jornada. Só que quando diminui a jornada, quem paga o pato é quem está dentro da sala de aula, deputado Zé Neto. Porque aí vai aumentar o número de alunos e reduzir o número de professores. Porque está se reduzindo, como o Paulo Guedes queria, e citou o exemplo, 25% da jornada. Você está tirando da educação 25%, tirando da saúde 25% da prestação de serviço. E para economizar, reduz-se também o salário. É isso que está na PEC, isso é inovação. Isso chama-se arroxo, o velho arroxo. E a velha privatização, que também Paulo Guedes teve experiência no Chile, que não deu certo, e quer trazer para cá. Aí eu coloco o outro ponto que eu havia colocado, além da redução da jornada e da redução de salário, que é o tal item 37A, que permite, então, a privatização da prestação de serviço. Neste caso, serão feitos convênios de cooperação com entidades privadas com fins lucrativos. Ou seja, o dinheiro do orçamento, que Paulo Guedes reclama, e reclama muito, e tem outros que fazem eco a isso, que estes recursos orçamentários não podem estar amarrados nessas coisas. Eles deviam estar soltos, para que o gestor pudesse utilizá-lo como quer. Quem sabe orçamentos paralelos, né? Podem ser uma forma de serem usados. Aí eles não ficam amarrados. Amarrados, que eles dizem, é a vinculação que foi tão útil no Brasil e que se vinculou da Constituição de 88 até hoje, na educação e na saúde, que permitiu que muita gente estudasse da creche à universidade. Eu tenho os cabelos brancos, um dia Paulo Guedes veio aqui, o ministro, e disse que estudou no Pandiá Caloja. Pandiá é uma escola municipal em Belo Horizonte, que eu conheço bem, na Praça da Assembleia Legislativa, mas que na época dele, quem estudava no Pandiá era gente chique, não era qualquer um, não. Hoje no Pandiá estudam os meninos da favela que mora ali perto. Mas não fosse a vinculação de receita, estavam estudando lá apenas os parentes do Paulo Guedes. E não a massa pobre que hoje frequenta o Pandiá e outras escolas estaduais e municipais por esse país afora. Porque houve vinculação de receita. A mesma coisa o SUS. Nós teríamos serviço único de saúde se não fosse vinculação de receita? O que querem fazer agora? Pega esse dinheiro do orçamento e passa-se para a iniciativa privada, e essa iniciativa privada vai fazer gerenciamento. Isso não deu certo nem com o CIPS. A prefeita Marília Campos de Contagem, minha colega deputada estadual, foi prefeita já por 2 vezes, está no 3º mandato. Ela chegou em Contagem agora e tomou um susto. Todo o recurso da saúde de Contagem estava para o MOCIPS, e ela fazia o gerenciamento. Resultado, o recurso entrou mensalmente para essa OCIPS. Mas para a prestação de serviço para o povo de Contagem, nada. Ela teve agora, presidente, que fazer a reestatização desses recursos, tomar para si e municipalizar novamente os recursos que estavam para a OCIPS. Porque o salário dos médicos estavam atrasados
diminuídos, para não dizer do restante do pessoal da saúde de Contagem. E ela vai ter que retomar a saúde pública. Quem disse que a OSCIPS é melhor do que o serviço público? E se for serviço privado? A regulamentação será feita por lei posteriormente. Então, o recurso orçamentário, ele irá para as mãos de empresas privadas que vão prestar esse serviço. Além de pegar dinheiro no orçamento, quem disse que na regulamentação, que pode ser até por medida provisória? Imagine o Paulo Guedes ditando uma medida provisória junto com esse Bolsonaro para poder estabelecer como que vai funcionar a cooperação com a empresa privada. Eles vão meter lá que essas empresas privadas podem cobrar mensalidades escolares. Paulo Guedes já falou que na universidade acha que isso é justo. Por que não no ensino médio? Por que não em outras circunstâncias? E, portanto, vão cobrar também planos de saúde, que ele diz planos de saúde populares. Então, deputados e deputadas, Alice Portugal, aqui está claro o sentido privatista desta emenda constitucional em 2 artigos que eu li. 2 artigos. Se eu for ler outros artigos, nós vamos desmanchar toda a estrutura dessa proposta de emenda constitucional, porque ela vai liquidando com o serviço público a partir da liquidação depois do servidor. O servidor perde a estabilidade. O servidor vai ser avaliado no seu desempenho. Que bonito. Quem vai avaliar esse servidor? O computador? Alguém tem que avaliar esse servidor. Quem fará essa avaliação? Da professora, do médico? Como é que isso se dará? E é para efeito de demissão? Serão demitidos em massa? O atual servidor, porque dizem que o atual servidor não entra, entra. Assine a emenda que nós propusemos da oposição e do PT, que pega todos os pontos que o atual servidor está sendo injustiçado e está retirado do direito. Assine essa emenda. Quero ver o relator analisar essa emenda que nós colocamos. Não é verdade que não atinge o atual servidor. A avaliação de desempenho atinge o atual servidor e ele será demitido. E quem será contratado? Professor Israel, serão contratados esses cargos, como é que eles chamam? Assessoramento e liderança, que é um nome chique para cabos eleitorais que virão futuramente, quem sabe, para fazer rachadinhas. Por isso essa PEC já está sendo chamada de PEC da rachadinha, porque esses servidores serão ultraexplorados. A precarização no serviço público será também precarização do servidor. Então, pessoal, essa PEC, ela não inova. Essa PEC apenas, ela repete um ritual ultraliberal que não deu certo no Chile, na Colômbia e não está dando certo no mundo. Paulo Guedes, eu quero ver você me dizer onde estão os 300 bilhões em 10 anos que você falou que essa PEC economiza. Onde você provou isso? Onde está, Paulo Guedes? Ele vai dizer, não, eu disse 300, mas depois eu falei 450, depois ele vai falar, não, eu não mandei o povo comer resto de comida, não. Eu falei para comer só o resto que estava no restaurante, mas não era de comida velha. E assim é o Paulo Guedes. A cada bobagem que fala, depois ele se desculpa e fala outra bobagem. Só mesmo um governo igual desse presidente Bolsonaro, me desculpe, que agora está envolvido em denúncias de corrupção com vacinas, e que se tudo der certo, não vai terminar o mandato, porque vai ter o impeachment, não pode nos impor um governo desse, uma reforma dessa, pessoal. Os deputados e deputadas não podem votar isso antes de discutir uma reforma tributária que divida a renda, querendo tirar do povo brasileiro o que é uma conquista, que é receber a prestação do serviço público. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Deputado Gervásio, não chegou ainda sua delegação. A delegação já deve ter chegado aí. Não chegou ainda. Não chegou ainda. Não chegou ainda? Não chegou ainda. Eu vou passar para a deputada... Então, Vossa Excelência, pode passar para o próximo? Vou passar aqui, vou passar para a deputada Alice Portugal. Ela vai falar como escrita e também como líder.